Novo cangaço, para você que nunca ouviu falar e não sabe o que é, está aí uma das práticas criminosas que mais incomoda o nosso país, dada o grau de sofisticação e de violência dos grupos que praticam essas ações. Se você não sabe o que é, acompanhe esse vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa modalidade criminosa para que você entenda o que está acontecendo no momento. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui, dizer a vocês, olha, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A divulgação dessa informação ajuda o canal e ajuda todos que querem conhecer um pouco mais sobre esse universo do direito penal e das ações policiais. O novo cangaço, como assim é conhecida, é uma modalidade de roubo praticado por quadrilhas especializadas e que são todas elas dotadas de um grau de especificidade e de especialidade muito grande. Isso por quê? Nós primeiro temos que definir que nós estamos falando de tipos criminais distintos. A gente tem que fazer uma distinção muito grande entre furto e roubo. O que é o furto? Furto é aquela ação, né, que ofende o patrimônio da vítima sem que a vítima fisicamente seja molestada, seja com violência ou grave ameaça. Então, o furto é aquela subtração, né, onde o agente subtrai para ele ou para outra pessoa sem violência ou grave ameaça. Já o roubo, diferente do furto, é também uma modalidade criminosa que ofende o patrimônio da vítima, só que dessa vez se utilizando de violência ou grave ameaça. É aonde se insere a questão do novo cangaço. Por quê? Nós temos na situação quadrilhas altamente especializadas. Essas quadrilhas, né, são, na verdade, organizações criminosas voltadas especificamente a esse tipo de crime. E o que fazem essas quadrilhas? Elas primeiro fazem um levantamento de um local, né, certamente uma cidade, onde eles tenham condição de praticar um roubo, né, às vezes a uma ou mais instituições financeiras, sem serem molestados ou sendo molestados pela polícia que vai combatê-los, com o menor grau possível. Por isso essas cidades elas são escolhidas a dedo, né? São feitos levantamentos dos policiais que existem na cidade, a distância que essas instituições financeiras, sejam bancos, sejam empresas de transporte de valores, estão de, por exemplo, grandes rodovias, que são vias de acesso, de chegada e saída para essas quadrilhas. É feito todo um estudo da vizinhança, né, para que essa ação seja exitosa. Por isso a gente volta a dizer, eles são quadrilhas realmente especializadas e elas gastam muito. É feito um alto investimento por parte dessas quadrilhas para que promovam uma ação como essa. Para que vocês entendam, é importante dizer que é o seguinte, quadrilhas como essa, eles são grandes grupos, né? E muitas das vezes, né, o grau de especialização dessas quadrilhas é tal que elas se valem dos préstimos de outros grupos criminosos. Grupos criminosos muito específicos, por exemplo, grupos criminosos voltados a, por exemplo, alugar mão de obra, né? São grupos que estão ali só para emprestar mão de obra, eles são lá como trabalhadores do crime. E eles são chamados pela quadrilha que organiza, né, a ação somente para participar da ação, da invasão na cidade, do sequestro das pessoas, da explosão aos caixas eletrônicos ou dos cofres, né, nas transportadoras de valores. Da mesma forma, essas quadrilhas às vezes se valem do serviço de outras quadrilhas que, por exemplo, alugam um armamento, né? Porque muitas das vezes a quadrilha quer se organizar para cometer essa ação, para levantar uma grande quantia de valor, mas ela não quer gastar em comprar armamento, porque é uma logística totalmente diferente, né? Conseguir aí armas de grosso calibre, como fuzis .50, fuzis 762, 556, metralhadoras, explosivos, enfim. Então essas quadrilhas que planejam essas ações criminosas, elas vão lá e alugam esse armamento pesado. Da mesma forma, essas pessoas, né, algumas pessoas são contratadas de forma muito específica para atuar nessas quadrilhas. Por exemplo, não é todo mundo que sabe lidar com explosivos, né? Porque o explosivo, como ele é um artefato muito poderoso, se ele não for utilizado da forma correta e na quantidade correta, ao invés de só promover a desobstrução do cofre, ele às vezes explode todo o prédio e aí frustra a ação
do grupo criminoso, da organização criminosa. Então daí é importante dizer que essas quadrilhas elas são extremamente especializadas. É importante dizer que o seguinte, diante dessa prática que veio aumentando dia após dia, inclusive a nossa legislação já se modificou, o Código Penal já foi alterado, né, para introduzir ali causas de majoração de pena quando há, por exemplo, a utilização de explosivos, quando há, por exemplo, a utilização de armas de uso restrito. Aí estão os fuzis, né, os fuzis 762, 556, os fuzis .50. Então, a legislação brasileira ela já se atualizou para evitar, para combater esse tipo de criminalidade. Da mesma forma, a gente tem que dizer que as polícias têm que se adaptar, né? As forças de segurança elas se adaptam numa situação como essa. Daí, né, é importante ressaltar que o trabalho de combate a esse tipo de criminalidade altamente especializada também se dá com um trabalho altamente especializado e entram em cena os setores de inteligência das polícias. Esses setores de inteligência, muitas das vezes, eles ficam ali durante meses investigando esses indivíduos, monitorando a ação desses indivíduos, porque eu quero deixar para vocês que estão assistindo esse vídeo. É uma quadrilha que resolve praticar esse tipo de ação, uma ação de novo cangaço, ela não se reúne hoje para cometer o crime amanhã. Ela faz o levantamento durante muitos meses. E esses indivíduos, às vezes, se conhecem dentro das instituições penitenciárias, né, carcerárias, ali trocam informações, começam grupos, esses grupos são divididos, eles se modificam, mudam de estado. Então, as forças de inteligência das forças policiais trabalham monitorando os indivíduos e as ações desse grupo. Como a gente pode dizer que talvez, com grande probabilidade, é o que ocorreu no último domingo em Varginha. A ação desse grupo organizado já estava sendo monitorada por um grande período. Tanto foi o fato de que, né, antes mesmo de iniciarem, de levarem à conclusão a sua ação criminosa, esses indivíduos foram neutralizados. E aí, nesse ponto, eu quero deixar um detalhe para você que é estudante de Direito, que acompanha o nosso conteúdo aqui, a gente já fala muitos termos técnicos, nós temos aqui que desmistificar muita coisa, né, para o subconsciente coletivo. A distinção entre tentativa e consumação. O crime, né, no direito penal, chamado intercrimes, ou seja, caminho do crime, possui várias fases, né? A cogitação, que é quando o indivíduo pensa em praticar o crime, a preparação, que são os atos que, né, antecedem a ação, a execução propriamente dita, que é o fato de se ingressar, né, no início da ação criminosa, a consumação, por sua vez. Na ocasião, nós tivemos aí atos executórios, pois essa quadrilha, né, que atuou no último domingo em Varginha, ela chegou a alugar 2 sítios, ela conseguiu levantar ou angariar farto material bélico, e aí eu cito fuzis, pistolas, fuzis .50, explosivos, material que seria utilizado para fuga, como são um emaranhado de pregos que eles lançam pela pista para evitar que sejam perseguidos por viaturas policiais, combustível, inclusive foi descoberto, né, posteriormente, no curso da ação criminosa, no curso das ações de combate por parte da polícia, um caminhão, uma carreta com um fundo falso que seria utilizado para a fuga da quadrilha, né? Esses indivíduos também furtaram ou roubaram diversos veículos, que seriam os veículos utilizados na prática criminosa. Então, nós podemos dizer seguramente que eles entraram em atos de execução, eles iniciaram a prática criminosa. Porém, no entanto, não contavam que estavam sob a vigilância diuturna da polícia. E aí está a ação extremamente exitosa por parte da Polícia Rodoviária Federal, por parte da Polícia Militar de Minas Gerais e por parte agora da Polícia Civil, que segue a cargo das investigações para apurar a autoria, para apurar a motivação, para apurar a existência de outros indivíduos que fazem parte desse grupo criminoso, apurar talvez a facilitação de informação, né, por pessoas que também fazem parte desse engenho, dessa organização criminosa, porque nós temos aí diversas tarefas, diversos papéis para as pessoas que fazem parte desse grupo. Por exemplo, há pessoas que ficam somente por conta de levantamento de informações, talvez funcionários de instituições financeiras, funcionários de instituições de transporte de valores, e eles negociam essas informações com a quadrilha. Por exemplo, nós tem que ser apurado também a possibilidade de haver financiadores para essa ação, uma vez que era uma ação
uma ação que demandou muito dinheiro, né? Envolveu uma quantia monetária muito grande, porque adquirir todo esse material bélico, explosivos, fuzis, veículos, angariar, contratar toda essa mão de obra, deslocar-se com essa mão de obra talvez de outro estado para essa cidade do interior de Minas, isso tudo requer financeiro, né? E aí estão aí os financiadores. Mas o importante é dizer que é o seguinte, que a pena, né, do crime de roubo vai de 4 a 10 anos, podendo ter um aumento de 2/3 quando falamos do uso de arma, né? Ou o aumento do dobro, né, em se tratando de armas de uso restrito. Ao que tudo indica, nós tivemos nessa ação, o uso de calibre .50, 762, enfim. Em caso de morte e em caso de lesão corporal, essa pena pode chegar até 30 anos. O que é fato é que nós temos que chegar aqui num ponto importante, falar sobre a questão dos direitos humanos. Direitos humanos são importantes, nós somos contra os direitos humanos. Só que o que não podemos trabalhar é só com uma ideia simplista de termos direitos humanos voltando olhares somente para os criminosos que lá estavam. Porque o que é fato, a gente tem que dizer aqui, quem opta por ingressar no engenho criminoso não pode se furtar às consequências do ato praticado. Uma vez que esses indivíduos certamente estavam ali, né, praticando crime com armas de grosso calibre e quando confrontados pela polícia certamente revidaram. E ao promover o revide, eles infelizmente sofreram as consequências. Por quê? A gente volta a dizer, as forças policiais são amplamente mais bem preparadas do que os criminosos. Isso que fica claro, tem que ficar claro, né? E aí a gente tem que dizer, peraí, pô, se você opta por ingressar no engenho criminoso, não o faça. Porque o risco de dar errado, ele tá aí, ele acontece. Agora eu queria deixar um outro destaque, um outro detalhe aqui, fazer uma outra ressalva. Nós temos que pensar também na questão dos direitos humanos em relação aos policiais. Porque não pensem vocês que um policial que se envolve numa ação de combate ao crime como essa, sobretudo uma situação de crime organizado, não está exposto a um absurdo estresse. Porque muitos vão dizer assim, ah não, mas isso faz parte da atividade policial, o policial está preparado para isso. Não me engano, nós somos seres humanos, nós somos pais, somos filhos, né? Temos problemas em casa, temos problemas de família, temos problemas de saúde, sobretudo é altíssimo o índice de acometimento de doenças mentais nos membros das forças policiais, tal o estresse da atividade policial. Então, é interessante que os direitos humanos sim atuem, muito bacana, a gente concorda com isso, mas que sejam vistos também a situação dos policiais. Os direitos humanos, ou a turma dos direitos humanos, esteve lá, presente no local? Foram até lá? Questionaram os policiais, como está a saúde mental deles hoje? Estão bem? Estão preparados? Porque muitas das vezes o policial que participou dessa ação no domingo, ele vai talvez sentir os efeitos dessa ação daqui 2 ou 3 semanas. Daí a necessidade dos direitos humanos estarem também preocupados com os policiais, a aparelhá-los e possibilitar a eles tratamento psicológico, apoio psicológico, auxílio, né, de todas as formas, a ele e às suas famílias. O que é importante, o que eu quero dizer aqui para terminar o nosso vídeo é que parabéns às forças policiais que agiram, né, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar de Minas Gerais, agora, né, os meus irmãos da Polícia Civil, que continuarão realizando as investigações para apurar diversas nuances, né, desse caso, inclusive os óbitos ocorridos em confronto policial, porque trata-se de confronto, nós não estamos falando aqui de execução, nós estamos falando de confronto, e usar a palavra massacre é uma covardia, porque eu volto a dizer, temos que ser coerentes, aqueles que optam por praticar um engenho criminoso não podem se furtar às consequências desse, porque policiais poderiam ter sido mortos também, e aí, como fica? Então, parabéns às forças policiais. Eu acho que era isso que a gente ia falar sobre o Novo Cangaço. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Sigam o nosso canal lá, nossa página também no Instagram. Muita coisa bacana vem por aí. Acompanhem. Volto a pedir a vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem seu like e compartilhem esse vídeo. Eu acho que era isso. Valeu, pessoal. Delegado Jorge Caldeira, forte abraço. Valeu!